Então, vamos lá. Vocês sabem que, para quem vem acompanhando todas as 5 semanas aí que a gente resolveu fazer essa série de lives falando sobre arte e reabilitação, a gente começou trazendo esse conceito, esse contexto do que é arte e reabilitação com a Annalise Francischetti. Depois a gente passeou um pouquinho em falar que ela ultrapassava esses muros, ia para a área da educação, ia para a questão familiar. Voltamos a conversar, né, sobre a arte e reabilitação, falamos com fisiatria e passamos pela família, passamos pela educação e chegamos a cada profissional específico, né? Semana passada a gente falou sobre psicologia, fonoaudiologia, musicoterapia e acreditando sempre nessa relação de que a gente faz um trabalho em conjunto quando a gente fala de reabilitação. A gente não reabilita sozinho, a gente tem lá as nossas especificidades, o que a gente trabalha, mas a gente não faz isso sozinho. A gente tem um olhar, eu falo que reabilitador tem um olhar que brilha, né? Ele brilha para achar as possibilidades de onde ele pode entrar, onde eu posso, o que eu posso fazer aqui para dar o que eu sei, o que eu busquei a favor do outro, em busca do outro, de uma melhor qualidade de vida, de uma melhor reabilitação. Então a gente tem esse olho que brilha, né? E a gente, acho que quando a gente conversou, a gente falou muito sobre a questão de acreditar em todas as possibilidades, atuar com o paciente pensando em todas as possibilidades, o que eu posso fazer da melhor forma possível. Então, hoje, para encerrar essa série de lives, né, que lança a primeira pós em arte e reabilitação, a gente trouxe a fisioterapeuta Gisele Boechat Greco, que é fisioterapeuta, especialista em fisioterapia neuromusculoesquelética, tem experiência em reabilitação de pacientes neurológicos e oncológicos. A Camila Pontes, que é terapeuta ocupacional, especialista em desenvolvimento infantil há 13 anos, com experiência de reabilitação neuropsicológica, sócia fundadora da clínica Funcionalitar. A Mariana Farceta, que é arte-terapeuta e arte-reabilitadora, mestre em saúde, interdisciplinaridade e reabilitação, pesquisadora da arte-terapia e a conversa tátil, estudante de psicoterapia somática e análise de biossíntese. E a Cristine Franco, psicóloga, arte-terapeuta e arte-reabilitadora, neuropsicóloga e mestre em psicologia, que atua na área de reabilitação física, cognitiva e intelectual. A gente se reuniu, e aí quando a gente sempre faz um making off antes, né? E aí naquela conversa toda surgiu a conversa e foi um ponto, e daí surgiu uma conversa tão boa que eu falo que às vezes tem que filmar essas conversas todas que a gente tem antes, porque ela é tão rica e surge tanta coisa que faz parte também dessa construção que a gente vem fazendo junto. Mas uma palavra que surgiu muito quando a gente estava falando de reabilitação é acreditar na reabilitação, ação, como a palavra-chave para a gente pensar, né, em reabilitar. E que esses profissionais conversam entre si, interagem entre si. E quando a gente conversa, a gente estava conversando, falando sobre o olhar do paciente, que muitas vezes vem com um enfoque na fisioterapia, né? Quando a gente fala, vai na reabilitação, e aí o enfoque da fisioterapia, e como a fisioterapia, terapia ocupacional, e daí a gente começa a surgir com outros profissionais que, de repente, o paciente fala, opa, mas o que esse profissional está fazendo aqui? Por que eu vou fazer arte enquanto eu estou fazendo reabilitação? Mas não tem sentido isso. E aí, como muitas vezes a atitude dele muda a partir do momento que ele entende que muitas vezes a arte vai ser essa via de acesso que ele vai entrar, a psicologia, a via de acesso que ele vai entrar, a dança, né? Como a gente falou na semana passada, é a via de acesso que ele vai entrar. Então, quando a gente entende que esse processo de reabilitação ele vai fazer parte de todos os profissionais que fazem parte da equipe, todos eles vão estar a favor daquele movimento, ele tem um olhar
diferente aí, né? Então, a nossa pergunta que começa aqui para a gente começar a debater, a conversar, era sobre a atitude do paciente frente ao processo de reabilitação. Como é essa atitude desse paciente? O que a gente pode falar? O que a gente pode conversar sobre esse paciente, sobre essa atitude frente ao processo de reabilitação e o nosso olhar como reabilitadoras para com este paciente, pensando neste trabalho em equipe. Vou deixar os microfones abertos para vocês, para a gente começar uma discussão aqui, uma conversa, uma troca de ideias. Alguém que queira começar. Acho que eu vou começar falando, tudo bem? Então, pegando o gancho, né, do que a Tânia começou a dizer, quando o paciente, sei lá, ele chega num centro de reabilitação, ele chega numa clínica, enfim, a expectativa dele é que a fisioterapia vai resolver todos os problemas ou que vai pôr ele para andar, vai fazer ele voltar a ter a vida normal que ele tinha antes, enfim. Nós, fisioterapeutas, sentimos muito essa sobrecarga. Mas é super interessante quando você trabalha em equipe, porque nós, como terapeutas, sabemos assim o valor máximo que os colegas têm nas suas especialidades. E aí acho que também é papel do reabilitador falar, divulgar, sensibilizar o paciente para essas outras especialidades, porque nós não fazemos nada sozinho. Eu sempre falo que quem é picado pelo bichinho lá da equipe multi, trans, interdisciplinar, é difícil você depois trabalhar sozinho, assim, você ali no seu quadrado, vamos dizer assim, no seu consultório, no seu ateliê, enfim. Por mais que você às vezes esteja atuando, seu pensamento também é linkado com as outras profissões. E eu vejo esse processo com os pacientes, como eles vão mudando o pensamento ao longo do tempo. Eles confundem muito terapia ocupacional com fisioterapia, acho que a Camila depois vai comentar alguma coisa nesse sentido. Eles acham que fisioterapeuta é terapeuta ocupacional, que o terapeuta ocupacional é o fisioterapeuta, enfim. São, lógico, né, especialidades bem afins, mas cada uma tem o seu olhar, seu enfoque, a sua percepção para uma área da reabilitação. E é super interessante quando o paciente começa a aprender, eu digo, sobre essas outras especialidades. E é o que a Tânia falou, às vezes ele vai começar a ter a via de acesso dele para ele deslanchar no processo dele em outras terapias que não a físio, né? E quando ele se entrega, ele entra de cabeça nesse processo, isso é muito interessante, porque às vezes na fisioterapia a gente vai tentando todas as vias de acesso que a gente pode. Tem coisas às vezes que eu vi assim o paciente na arte conseguindo fazer e chegava depois na terapia com uma outra expressão, com uma outra percepção do corpo, com uma outra, sei lá, um outro olhar. E aquilo fluía, aquilo que eu estava tentando fazer há um bom tempo, às vezes aquilo acontecia naturalmente. Tanto na psico, às vezes o paciente na dança. Eu fiz o grupo de dança-terapia quando eu trabalhei na ACD, e eu falava, gente, não estou acreditando que ele está descarregando peso naquela perna. Eu fico suando lá na terapia, mostrando, falando. Às vezes a gente vai muito pelo cognitivo, né? Enfim. Nossa, ele fazia com uma facilidade, com uma naturalidade, assim, que era impressionante. E aquilo se transpunha positivamente para a fisioterapia dele, né? Ele conseguia, por exemplo, um amputado, um paciente hemiplégico, um hemiparético, enfim. Eu acho muito rico, assim, trabalhar em equipe. Eu aprendi muito sobre essas outras profissões trabalhando em equipe. Na minha formação lá, quase 20 anos atrás, eu não tinha muito conhecimento dessas outras especialidades. Eu fui adquirindo isso ao longo dos atendimentos, dos anos de atuação. E, assim, isso é muito importante. O paciente, quando ele descobre isso, que ele também é parte ativa desse processo, porque é como se fosse, alguns chegam assim, o problema é meu, mas você vai resolver. E não é essa atitude passiva, né? Ele tem que estar junto, ele tem que estar ali linkado com todo mundo para a gente conseguir tirar dele o que ele tem de habilidades, de possibilidades para ele melhorar e atingir o objetivo dele. Eu posso falar rapidinho?
Então, quando eu vejo o paciente, quando ele procura, na verdade, quando ele é encaminhado para terapia ocupacional, eles chegam para a gente, às vezes eles não sabem o que é terapia ocupacional, né? Porque muitas pessoas só sabem o que realmente é terapia ocupacional quando precisa, quando passa, quando tem a necessidade mesmo de vivenciar a terapia ocupacional. E aí, quando a gente fala sobre a reabilitação do membro superior, quando a gente fala da reabilitação das atividades do dia a dia, né? Parece que o paciente ele só vê, eu vou conseguir mexer meu braço, aquele paciente que não consegue mexer o braço. Eu vou conseguir ter força para realizar um movimento, né? E isso quando ele está só na TO, é o que a gente mais vê, assim, uma preocupação com o membro, uma preocupação com aquele parece que ele está recortado, né? Parece que ele está dividido. E quando esse paciente a gente começa a ver que o paciente vai enquadrando e vai fazendo outras terapias, parece que ele vai se construindo um ser, né? Parece que ele vai se construindo uma pessoa completa. Então, eu acho que trabalhar de forma interdisciplinar e de forma multidisciplinar faz com que o paciente realmente enxergue esses potenciais todos que ele tem, né? Porque às vezes a gente, enquanto terapeuta, está enxergando um potencial que ele não é capaz de ver quando ele está numa terapia só motora, né? Quando ele não está conseguindo, ou quando o objetivo dele é só andar ou mexer de novo o braço, né? Então, quando esse paciente começa a fazer parte de outras terapias, e eu acho que a arte traz muito essa ressignificação do paciente, sabe quem eu sou, o que eu faço e o que eu sou capaz daqui para frente. Eu acho que isso, né, tanto o uso da arte como recurso e a psicologia junto com as nossas terapias todas, elas vão se completando, na verdade, construindo esse paciente. Quem é essa nova pessoa a partir do acidente, ou a partir da lesão, a partir, né, quem é esse novo corpo. Então, eu acho que realmente, assim, quando a gente começa a trabalhar de forma, né, multidisciplinar, a gente não tem como dividir isso, né? Eu conversei um dia desses com a Tânia e a gente estava falando exatamente sobre isso, assim, que não tem como dividir, né? Não tem como dizer assim, o importante para o meu paciente é fazer a físio, o importante para o paciente é fazer a TO, né? Para quem que eu vou encaminhar esse paciente? Eu vou encaminhar para todos. Por quê? Porque todos fazem com que o paciente seja visto de forma completa. E para que esse paciente comece a fazer parte da reabilitação dele, ele comece a interagir, comece a se sentir peça fundamental, na verdade, porque ele é a peça fundamental, né? Ele tem que começar, ele vai integrando todas essas terapias e vai conseguindo fazer com que ele também tenha a voz ativa e ele comece a participar do processo mesmo dele, né? E às vezes até não resgatando funções que ele tinha, que ele perdeu, mas construindo um novo, né? E descobrindo uma nova potencialidade. O que ele é capaz de fazer a partir de agora? Então, eu acho que quando a gente trabalha de forma íntegra, a gente vai proporcionando isso para os nossos pacientes. Pegando o gancho do que a Camila falou, isso é muito interessante, porque o amputado, o foco dele é o coto de amputação. O hemiplégico a prótese, é o lado, né? Ele quer a prótese. Isso, é o lado, vamos dizer, como eles falam, paralisado. O lesado medular, o foco dele é a lesão para baixo. E assim, eu, graças a Deus, sou muito grata por ter participado de vários processos, assim, com desfechos maravilhosos de pacientes que a gente nem precisava de falar, olha, você realmente não vai voltar a ter 100% da função daquele seu hemicorpo direito, você não vai ter aquela marcha normal 100% com uma prótese, vai chegar próximo disso, o lesado medular que às vezes não vai conseguir andar, enfim. Eles vão, durante o processo, descobrindo isso, porque começa a ver que o foco não é o coto, não é a prótese, não é o lado hemiplégico, não é o nível da lesão para baixo, enfim. E isso, com certeza, não são só as terapias motoras que trazem isso, lógico. A gente sabe o nosso valor, o quanto a gente colabora, o quanto a gente está inteirado, o quanto a gente reforça num primeiro momento. Às vezes o paciente tem muita resistência de ir para a psicologia. Imagina, não sou doido, não sou isso, que é o que eles falam, né? E assim, eu acho que a gente, onde eles depositam inicialmente a primeira confiança, a primeira ficha, acho que é um papel super importante nosso de sensibilidade, de mostrar, de falar, vai, começa, conhece, quem sabe, olha, vai dar certo, é super importante, você vai descobrir um outro mundo e tal.
E assim, vários pacientes, é o que a Camila falou, descobrem assim habilidades, adquirem gosto, ou falam, nossa, eu descobri uma coisa que eu acho que estava dormindo dentro de mim, que eu nunca tinha me atentado, né? Essa ressignificação, e começam a construir assim uma outra percepção do corpo, da vida, do que eles têm de possibilidade de fazer, e isso é muito, muito interessante, eu acho isso muito rico. E o gesto criativo, né, Gi, que a gente estava falando, como um lugar também, né? Às vezes, num campo motor, a arte às vezes não influencia tanto, né? Ah, tem um membro acometido, né, inferior, mas vai trabalhar com superior na arte, e a arte entra num caminho de destinar, né, o sofrimento, dentro de um lugar do gesto criativo, né, destinando todas essas elaborações, essa ressignificação desse corpo e a, né, atuação de outras habilidades que entram em questão, né? E que às vezes o paciente, a pessoa entra no campo de resistência. Ah, mas por que eu vou fazer arte? Vai para uma visão muito infantilizada, né? Ah, não tem nada a ver comigo. Que coisa para criança, né? E se surpreende, porque entra em contato com habilidades que nem sabia, né, que tinha ou que poderia desenvolver. Então isso é bem, bem especial também, né? Queria complementar aqui, porque atenção por onde a gente foi caminhando, né? Porque a Gi trouxe uma questão importante, né? Dessa ação que fica concentrada no corpo, né? E aí a Mari traz agora um outro lado que desse gesto, desse significar, e que pode ir para um outro lugar. Mas eu queria dizer como que a arte também pode contribuir, especificamente, às vezes, na questão física mesmo, que o paciente está tão focado, né? Porque, na verdade, eu fui lembrando de uma experiência que eu tive com amputados, a Tânia comentou na semana passada, e agora foi inevitável não lembrar disso. Porque era uma paciente que estava com muita dificuldade de ir para a reabilitação, com uma questão muito específica do corpo, de tocar, de sensibilizar, e a fisioterapia já tinha feito de um tudo, até que um dia a fisio chegou na minha sala e falou assim, olha, eu não sei mais o que fazer, eu vou ter que dar alta, porque não tenho o que fazer. Eu falei, vamos tentar pela arte? Bom, vamos tentar pela arte. E por que eu estou retomando isso, né? Porque foi um trabalho que a gente envolveu todo multidisciplinar, porque a paciente gostava muito de fotografia, então o reaproximar dela na equipe foi a partir da fotografia, que foi ela que foi dando o caminho das fotos e como se aproximar da equipe. Então daí me chama para esse lado, a gente está dizendo assim, qual é a ação do próprio paciente, né? Então ela foi dando essa direção. E depois teve uma outra parte mais específica que a gente foi tratar exatamente dessas questões de sensibilização físio. E eu estou trazendo isso porque assim, eu fui construindo todo um caminho, né? Aí chegou um dia que eu estava trabalhando uma coisa específica e de repente ela que dá um berro e fala, eu olhei, eu vi. Então assim, na verdade, ela trouxe o momento de olhar para o pé, de olhar para o outro, de entrar em contato com toda aquela vivência sofrida dela. Que na verdade ela nem olhava, né? Para o pé, para a perna, para o outro. Então, eu acho que isso fala muito do que é a ação, né? Desse paciente, desse atendido, dessa pessoa que está junto com a gente. Porque, claro que a gente está junto, a gente também pensa no caminho. Quando a gente fez a nossa reunião na semana passada, a gente estava falando dos protocolos, né? Quer dizer, a gente precisa dos protocolos, a gente gosta dos protocolos, porque eles também dão uma direção,
Mas o paciente é que um dia diz lá para você o caminho não é esse, é aquele, né? E acho importante a gente estar aberto para isso, né? Na reabilitação, em especial porque estamos num conjunto de pessoas buscando uma melhor direção, né? Acho que dando continuidade nessa questão da ação, né, do paciente, queria só compartilhar um pouco como é que é esse meu momento atual. Eu trabalho numa instituição em que os pacientes são pacientes, a gente diz que do ponto de vista motor e cognitivo são pacientes muito graves, né? Diferente de quando a gente tem um paciente que a gente vai junto, né, mais claramente construindo esse caminho, né? Às vezes, quando a gente dá junto com um paciente que não fala, que não anda, que tem uma comunicação muito mais restrita, no primeiro momento dá um meu Deus, e agora como é que a arte entra, né? Porque meio superior, como é que eu vou? Ela fala, eu também não vou, né? Mas o que é importante a gente lembrar, né? Que ali tem sempre um sujeito, né? Um sujeito que, de alguma maneira, a gente vai conseguir acessar, né? Pode demorar mais, pode demorar menos, pode não ser exatamente da maneira como a gente está acostumado na intervenção, mas tem um sujeito, né? E é isso que a gente está dizendo, esse sujeito da ação, né? Eu vou propor diferentes intervenções, diferentes materiais, diferentes unidades, mas é ele que vai me dar, né? Vai me apresentar a resposta, é ele que vai dar esse caminho, né? É importante você falar isso, Cristine, de ter um sujeito ali, né? Que às vezes a gente vê uma alteração motora tão grave, né? Às vezes o paciente tem é tão complexo o conjunto de alterações do paciente que muitas vezes a família ou a equipe, né, que cuida desse paciente acaba não perguntando às vezes para o paciente se ele quer, se ele não quer, falando para o paciente, ó, eu vou fazer tal coisa, vamos tomar, agora a gente vai tomar banho, eu vou lavar seu braço, eu vou lavar sua perna, eu vou te vestir, né? Então, assim, às vezes, quando a gente trabalha na equipe interdisciplinar, a gente percebe esse paciente, esse ser realmente como um sujeito que está ali e que precisa ser visto de uma forma geral, né? Então, eu acho que quando a arte ela traz muito isso também, né? Descobrir quem é que está ali, como que a gente pode acessar esse paciente também, né? Na terapia ocupacional, a gente tem muita dificuldade, às vezes, com cuidadores, com familiares, que acabam super protegendo, que acabam cuidando muito, e a gente não consegue acessar aquele sujeito. Não consegue, às vezes, fazer com que ele escolha e ele seja o protagonista da reabilitação dele, né? Porque às vezes é um cuidado tão excessivo, é um medo tão grande que esse paciente piore, que aconteça algo, né? Às vezes a família tem essa superproteção, tem um cuidado exagerado com o paciente que acaba limitando realmente os potenciais desse paciente. E aí quando a gente trabalha com a equipe interdisciplinar, a gente consegue ver, olha, às vezes, sei lá, o paciente está lá na arte, a Tânia descobriu um movimento do paciente que ela vai dizer, Camila, quando a gente estava fazendo arte, ele fez tal coisa, ou eu falo para a físio, eu vi tal atitude do paciente, ou para a psicóloga, então eu vi tal atitude da família, né? Então a gente vai fazendo com que a equipe vai conseguindo
perceber melhor os potenciais desse paciente, interagindo melhor com esse paciente e às vezes pontuando realmente, descobrindo realmente que esse paciente, como sujeito importante que ele é, né, que ele é capaz também de gerir um pouco mais a reabilitação dele e a própria vida, né? Então, na TEL, a gente está sempre muito preocupado com a autonomia, com como que esse paciente pode ter o mínimo de autonomia possível do cuidado dele, né? Ou do cuidado do ambiente. Então, eu acho que quando a gente vai descobrindo junto, a gente consegue ir montando um quebra-cabeça que é realmente esse sujeito, né? Sim, exatamente. Porque eu acho que assim é importante a gente entender, né, que é claro, existe um lado, né, eu estou falando especificamente da arte de reabilitação do ponto de vista de quem de quem uma grande parte passou dentro de uma instituição em equipe multidisciplinar, né? Então, assim, a gente tem o diagnóstico, o prognóstico, o prontuário, as discussões de equipe, né? Tudo que vai dando uma direção, né? De por onde a gente vai caminhar. Mas foi na conversa que a gente foi tendo justamente de todos esses padrões que a gente tem, que são necessários, né? Que veio essa questão, né? Da ação, né? Do sujeito. Porque senão a gente acaba muito preso a esses protocolos, aos prognósticos, ao diagnóstico, né? E quantas vezes não é o próprio paciente que te diz e te mostra que mesmo com aquele diagnóstico tudo é muito diferente do que você estava esperando, né? Tem aquele olhar que brilha, tem aquele sorriso que você fala, opa, eu disse e entendeu, eu fiz aqui uma piada e deu uma risada, então tem um cognitivo aí, a gente não está conseguindo acessar, né? Então, acho que é importante a gente lembrar desse outro pedaço, né? Desse outro complementar, na verdade, não é desse outro pedaço, é desse complementar, né? São duas balanças aí. E quanto isso motiva, né? E quando você tem um paciente motivado, né, que ele tá participando é importante, né? Quando a gente descobre alguma coisinha do paciente, coloca ele, né, como atuante, como participando dessa ação, né, da reabilitação dele, como ele se motiva, né? Eu vejo isso eu vou falar uma coisa bem simples assim. Eu prescrevo muita cadeira de rodas para paciente, né? Então, às vezes eu pergunto para o paciente, que cor você quer a cadeira? Ele fala, nossa, e eu posso escolher a cor? Porque nunca ninguém me perguntou que cor que eu gosto, o que é que, o que é que eu quero, né? Porque eu já não quero uma cadeira. Mas se eu tenho que ter a cadeira, que bom que eu posso escolher a cor. Né? Então, aí começa já, você começa a colocar ele como uma pessoa, como dentro do processo, né? Essa ação, né? Você coloca ele como participante mesmo. Sim. Uma coisa que me veio aqui, se a gente está falando da atuação, né, de um profissional que não precisa estar dentro de uma instituição institucionalizado, como que eu promovo esse diálogo e essa visão global também, né? Me lembrei de um caso de um jovem que mora num abrigo e que eu estou trabalhando com ele a implantação de sistema de comunicação suplementar e alternativa, né? E ele tem uma deficiência intelectual leve e tem uma dificuldade muito grande de compreender os pictogramas. E eu estou trabalhando com ele em fotografia. Então, se eu não entro em contato com essa, né, TO, com a fono, com as pessoas que ele faz as terapias, todo esse processo, esses ganhos que eu tenho fora de uma instituição de reabilitação, lá no meu ateliê, se perde. E essas pessoas vão ficar forçando a barra num sistema que ele não está compreendendo, ele está conseguindo compreender a partir de um sistema de fotografia celular, numa outra linguagem. Então, isso também é muito importante, né? Se eu não estou dentro de uma instituição, como que eu, né, estabeleço diálogos com a família, com outras instituições e outras terapias que essa pessoa pode estar envolvida ou não, né? Ou como eu crio pontes dentro de serviços ou estruturas de políticas públicas, né? Para se ter acesso. Uma coisa que me veio, assim, ouvindo, né, vocês, porque hoje, depois de muitos anos em instituições, hoje eu, né, faço parceria com elas, mas não estou mais dentro. E essa relação, como é importante a gente manter, né, e cuidar e valorizar mesmo o olhar global dessa pessoa, enfim, que a gente está falando que é um corpo desviante e compreende o mundo de uma outra forma e troca com o mundo de uma outra forma, né?
Mas eu acho que é justamente o que você falou, assim, essa comunicação, independente se você está institucionalizado numa estrutura mais engessada, mais fechada, enfim, ou se você é um profissional que atua no seu consultório, no seu ateliê, no seu espaço, mas eu acho que o ponto central é esse. Poxa, você descobriu uma via de acesso extremamente importante. O quanto isso vai facilitar para fono, para físio, para TO, para todo mundo que assiste aquele paciente, para justamente não ficar tentando ir por uma via que não é a via que ele vai produzir o melhor dele. E isso a gente faz muito, assim, a gente bate na porta, liga e fala, gente, foi o que aconteceu com a Cris, né, esse caso dessa paciente aí, a físio chegou desesperada, pelo amor de Deus, porque assim, vai chegar um ponto que a gente vai ter que dar alta. Não, e descobriu uma super via de acesso, foi um sucesso a reabilitação dessa paciente, né? Eu acho isso, assim, extremamente importante, assim, esses insights, essas descobertas que acontecem na nossa mão, na mão de qualquer um dos profissionais da equipe, de ser realmente compartilhado e tocar isso para frente, porque é isso que vai contribuir para o sucesso dele. Porque se o nosso alvo, a nossa razão de estar ali é o paciente, é tudo para o benefício dele, né? Isso ajuda muito, muito essa comunicação. Assim, a comunicação, quanto mais efetiva, quanto mais clara, quanto mais compartilhada for, isso facilita o trabalho de todo mundo e o paciente é o que sai mais ganhando em todo esse processo, né? Eu achei interessante o que a Camila falou da autonomia. A gente vê muito essa inversão assim de papéis, né, do sujeito no contexto familiar, enfim, às vezes o paciente era, na maioria das vezes, na verdade, o provedor, aquele pai de família, ou a mulher era aquela batalhadora que levava a casa em frente, então. Veio uma lesão, a vida deu aquela parada, né, tudo girou 360 graus, e às vezes vem aquela coisa de ninguém ter o cuidado de perguntar, de falar o que vai ser feito. Eu vejo muito isso num contexto, às vezes, socioeconômico mais complicado, mais restrito, porque às vezes a mulher tem que trabalhar, porque o marido, que era o provedor, não pode ser mais, mas ela também tem que cuidar. E tudo que às vezes a gente pede para os pacientes, para os cuidadores familiares, olha, espera o tempo dele, pergunta, deixa ele participar mais, por exemplo, no banho, né? O que ele conseguir fazer a higiene dele, deixa ele fazer, você complementa. E às vezes eles não aí num primeiro momento não entendem isso. Eles acham que, por exemplo, vai dar mais trabalho, vai demorar mais, aí eu não vou dar conta do paciente, da casa, do trabalho. Mas quando tudo isso começa a entrar numa sintonia de permitir que o paciente faça o que ele consiga, que ele fale o que ele quer, que ele comece a administrar um pouco, não só o programa de reabilitação dele, o processo dele, mas também as coisas básicas do dia a dia, isso fica melhor para todo mundo. A gente consegue ir, né, com os nossos objetivos, alcançando aí o que a gente acredita ser o melhor para esse paciente. O paciente vai ficando com maior autonomia, vai se sentindo mais útil, mais produtivo naquele contexto que ele está vivendo. O cuidador, quantos cuidadores não chegam para a gente com aquela sobrecarga, aquela fadiga, assim, é nítido a expressão, a fala, de não estou aguentando mais. Mas às vezes é isso, e cada profissional atuando, eles vão trazendo essas vivências, essas falas que os pacientes, os cuidadores vão levando durante as suas terapias, e a gente vai construindo esse todo que a Cris falou, que a Camila falou também, né? Dar essa autonomia para que ele tenha ação sobre. Hoje em dia a gente conversa muito em tratamento compartilhado. Então não é, por exemplo, que o médico vai decidir que é o melhor para o seu diagnóstico. Também é o paciente, né? Ele tem que falar, não, eu concordo, não concordo, eu quero fazer a quimioterapia, não, eu quero ver aonde vai dar, não vou me submeter, por exemplo, a mais um procedimento invasivo, olha, ou não, eu prefiro ficar na cadeira de rosa que usar um tutor longo com um par de muletas axilares, que me dá muito mais trabalho para eu me deslocar de um lugar para o outro, eu sou muito mais ágil na cadeira, enfim, essa parceria de terapeuta, médico, paciente, família, eu acho que é o que a gente tem mais no momento difundido, falado, estimulado mesmo o paciente que ele seja ativo, que ele tenha ação e decisão sobre o processo dele. Queria trazer só mais uma questão aqui, que é
o quanto que é importante essa equipe toda também tá junto de fato, né? Eu estou lembrando de uma outra situação e pensando um pouco assim qual a função da arte reabilitação. Teve um momento em que a reabilitação de uma pessoa especificamente estava muito difícil, tudo estava muito, dando, entre aspas, muito errado na reabilitação física, porque estava muito trabalho, muito doloroso. E o que se resolveu? Esse paciente ficou só durante um bom período na psicologia e na arte, né? Por quê? Porque a gente tinha muito que trabalhar a questão do luto, né? E aí eu estou pensando aqui de novo nessa questão da ação do paciente, né? Ele estava com vamos dizer assim, uma ação mais rebaixada, justamente porque aquele luto precisava ainda ser elaborado, né? Então ficou um período na arte, podendo se reconectar com várias questões que ele quis e que dava muito certo. Então ali o potencial de cura também sendo trabalhado de outra maneira, né? Dando um foco numa outra situação que não da reabilitação física. A psicologia também acompanhando. E só para resumir, depois esse caso foi caminhando e foi um dos casos melhor, bem sucedido de amputação. E era também quase uma situação de alta, porque tinha muitas dificuldades no meio do caminho. Então, acho importante também poder dizer dessa possível intervenção da arte na elaboração do luto, né, da dor, contribuindo para que a reabilitação também possa ir para o seu caminho, para o seu melhor caminho, vamos dizer assim, né, porque nem sempre o paciente vai chegar pronto para uma reabilitação, né, pronto no sentido de aceitar todas as questões que ele precisa trabalhar ali naquele momento, né? Às vezes ele está num período anterior, né? A gente vê o potencial, a gente vê um monte de coisa possível, mas tem um luto ainda a ser trabalhado, né? E a arte... Acho que travou para todo mundo. Travou. Deixa eu complementar, então, enquanto a Cris volta. Achei perfeito o que ela falou, porque é bem isso. Porra, bem... Acho Você que travou, Cris, no final. Eu percebi. E aí eu não sei onde foi que eu parei. Que às vezes o paciente está num processo antes de começar a reabilitação, elaborando ainda o seu luto. E aí a gente pode entrar com relação a essa elaboração do luto, né? E trabalhar junto questões familiares também, né? Acho que vocês estavam trazendo a questão da família, né? A família é muito importante e se também ela não compreende esse momento, né? Tudo fica mais tenso, tudo fica mais difícil, porque existe uma urgência, né? Em se caminhar, vamos caminhar rápido com isso, vamos passar para frente, né? A vida que segue. E que às vezes, enfim, cada um com o seu tempo, né? Então, muitas vezes você precisa trabalhar ali com aquele paciente, mas junto trabalhar com a família, né? A hora que você travou e não estava voltando, eu falei, deixa eu complementar o que a Cris falou. Então é muito certo isso, porque a gente, ou enfim, as pessoas acham que teve uma lesão, já tem que procurar fisioterapia, tem que procurar reabilitação e as coisas têm que caminhar. E às vezes não é aquele o melhor momento do paciente. Quantos casos a gente não vê isso acontecer? E assim, pensando em instituição, pensando em outros tipos de atendimento, acho que as coisas são mais flexíveis, você consegue ir levando um pouco melhor. Mas às vezes o paciente acaba, entre aspas, queimando aquele tempo dele, que ele poderia estar ali produtivo e tal, mas o problema não é que ele não está evoluindo, ele não tem condições de ir à frente naquele momento. E é o que a Cris falou,
vamos retroceder no bom sentido, vamos trabalhar aquilo que é o que estava impedindo o paciente seguir à frente. Então, assim, esse tempo do paciente também, que a gente fala, nossa, o paciente é difícil, o paciente não entende, parece que ele não quer. Nossa, mas ele tem um potencial, ele tem um prognóstico ótimo de marcha, de ser independente, de ser super bom numa cadeira, enfim. Mas não é o momento daquele sujeito. Ele tem outras coisas que precisam realmente ser trabalhadas, ser vistas. E aí, quando tudo isso acontece, é que aí a gente vê as coisas realmente desabrocharem, evoluírem e o paciente ter lá o sucesso, como a Cris falou desse caso, que foi um caso extremamente bem sucedido. Então, às vezes, a equipe, é o que você falou, não está tão sintonizada, que isso é fundamental que esteja, para perceber o ponto que deve ser realmente naquele momento mais abordado, mais direcionado, para que as outras áreas consigam fazer um bom trabalho também. Vocês estavam falando do momento, né? Dessa questão do luto. O que eu percebo às vezes também é que, falando um pouquinho de terapia de grupo, né? Às vezes viver e durante a terapia você compartilhar também dos problemas do outro, da vida do outro, o que causou aquela lesão para o outro, também traz uma troca muito grande de experiência entre os pacientes, né? E a gente vê essas trocas muito em grupos de terapias, né? Grupo de arte, grupo de dança, grupo de terapia ocupacional, grupo de atividades de vida diária. Então, eu acho que fazer com que esse paciente reconheça esse corpo, né? Vivencie melhor essa perda. Eu acho que às vezes a troca de informações entre eles em terapias de grupo é muito importante também. Só para concluir um exemplo, a gente estava com uma paciente amputada que também não aceitava, ela não conseguia se olhar, né? Ela não conseguia olhar para a perna dela, ela não conseguia aceitar. Então, como que ela vai fazer fisioterapia, né? Como que ela vai pôr uma prótese? Como que ela vai conseguir participar de todo o processo de reabilitação motora se ela não consegue aceitar aquele fato e nem consegue se olhar, ela não consegue, né, perceber uma nova imagem do corpo dela? Então, foi um paciente que, assim como a Cris estava falando, né, essa questão de às vezes ter que começar primeiro na psico ou em outras terapias do que na terapia motora, foi muito importante para ela. Ela começou na arte e na psico, assim como você estava falando, e isso trouxe um aprendizado para ela gigantesco, né? Uma paciente que estava desmotivada, uma paciente que não estava conseguindo participar nem dos papéis ocupacionais dela, como a Gisele estava falando, né? Que era uma paciente que é uma mãe, uma paciente que tem o papel de mãe, tem o papel de filha, tem o papel de funcionária de uma empresa. Então, ela não estava conseguindo mais adotar esses papéis, assumir esses papéis todos, né? Porque ela não tinha mais ela perdeu a imagem dela, ela perdeu a referência de quem eu sou, na verdade, né? E ela ter enquadrado antes numa terapia individual na psicologia e em grupo na arte, trouxe para ela uma experiência fantástica e uma aceitação gigante para que ela encarasse a reabilitação motora, aceitasse a prótese e assim conseguisse de novo a independência, a autonomia e assumir de novo os papéis dela. Então, eu acho que, pensando também nessa questão de grupos, eu acho que funciona muito bem dentro da reabilitação, né? Mari, quer complementar aí? Não, pode ser, fiquei pensando agora, me deu até uma coçada pra saber se eu partilhava ou não. Fiquei pensando, é que eu fico pensando sempre numa extra-instituição, né, como eu tô fora, mas me veio uma experiência de um jovem com deficiência visual que eu estava acompanhando, e ele perdeu a baixa visão, né, ficou com uma perda total. E aí era uma outra relação com a bengala e com a cidade e como o grupo que ele pertencia, né, que era um grupo de passeio que a gente circulava pela cidade, foi fundamental para ele, né, para conseguir circular, reconhecer essa cidade, né, ter uma outra relação com a bengala, com tudo, né. Então fiquei pensando sobre isso, como foi fundamental, né, o grupo para ele, né, não só a família, mas
de ter os toques, né? Sim, né? Uma coisa que é sentir a perda no grupo, mas também celebrar os ganhos, né? O grupo validar esses ganhos, validar as conquistas, né? Aí eu lembro de uma vez, até contei para as meninas na nossa reunião, que ele quis ir para balada. Eu quero ir para balada, eu quero ir para balada. Aí lá foi. Aí a mãe falou, tudo bem, mas só se a Mariana for também. Aí eu falei, eita, agora vai a Mariana também com o grupo para falar. E é isso, né? Como a nossa atuação pode ser plural, né? E como acompanhamento de um grupo, um trabalho de grupo, né? De arte e reabilitação ou de reabilitação pode ser plural, né? Em tantos lugares, de tantas formas, né? Acho que é sair do muro, né? Que eu acho que mesmo não estando dentro da instituição ou mesmo dentro de uma instituição, pensar nessas relações fora do muro da reabilitação, né? Então, por exemplo, você traz essa vivência de um extramuros, mas a gente pode pensar também dentro de uma instituição, como é que a gente pode pensar em acessar outros equipamentos que favoreçam ele a entender que aquela reabilitação é para o mundo, não é para aquele lugar fechado, naqueles 4 muros que ele já conhece, já está seguro. É tirar mesmo, né? Levar para outros lugares. A Andréa chegou hoje falando do programa, né, Andréa, que você faz, e daí o quanto a gente também teve esses aproveitamentos de sair, vamos conhecer a cidade, vamos ver o que está acontecendo, a cidade está aí para você, então vamos ver o que está, quais esses equipamentos que estão aí disponíveis para você usufruir como pessoa, né? E não deficiente ou não, é para você usufruir como pessoa, como todas usufruem, você também tem esse direito de usufruir, né? E trazer essas possibilidades, esse novo olhar, e muitas vezes o ganho que você tem dentro da própria reabilitação, né, daquele processo que ele está vivendo, o fato dele sair um dia junto com esta equipe, com este grupo, para ir em outro lugar e conhecer outros lugares. Seguro muitas vezes por aquela equipe que vai junto, né, ali de mão dada num primeiro momento, para depois dizer, isso daqui é para você usufruir, né, para você sair. Porque a gente está falando historicamente de um público muito institucionalizado. É isso que, né, é esse o grande atravessamento, né? Quando a gente fala de inclusão, então um grupo de pessoas que está apartado, tentando ser inserido, na real, um pensamento de não exclusão, né? Pensar uma outra forma de trabalhar, né? Desconstruir dessa maneira. Então, como que eu penso a reabilitação dessa forma, né? Se a gente pega o livro do Otto Marques, que é um livro super antigo, da Epopeia Ignorada, ele vai contar a história, né, da civilização a partir do viés da deficiência. E aí você fala, o que é essa epopeia ignorada, né? O que é esse grupo de pessoas que está muito institucionalizado? Então, por que a gente sempre tem uma fala muito institucionalizada, né? Então, isso é muito importante a gente, né, como profissionais que atuam no campo da saúde, da arte e da reabilitação, como que eu construo relações extra-instituição? Não faz sentido construir aquele mundo perfeito para aquele grupo que sai dali e não sabe conviver. Né? Para mim, assim, quando, né, tive a oportunidade de conhecer alguns trabalhos para pessoas com deficiência e com pessoas com deficiência fora do Brasil, e para mim foi um choque conhecer os Campios, que são residências terapêuticas, né, muito na Alemanha, né, uma grande parte, enfim, na Europa toda, mas conheci na Alemanha, o que é o mundo perfeito, né? São comunidades que as pessoas têm suas casas, constituem suas famílias, têm toda uma estrutura de educação, de saúde, de vida diária, mas e quando sai dali? Você está criando um mundo perfeito? Então, para mim, é um lugar ainda muito importante de se bater na tecla. O quanto é um público que precisa ser olhado extra-instituição, né? E isso é um fato, porque a gente às vezes fica 1 ano, 2 anos e às vezes mais com o paciente num programa, num processo de reabilitação. Quando ele conclui aquilo de uma forma majestosa, para quê? Para onde? O que ele vai fazer? Uma academia adaptada, às vezes ele não tem acesso, acessa a outros lugares de cultura, arte, enfim. Isso passa, eu particularmente, é uma coisa que martela muito na minha cabeça. Eu falo, gente, é muito
frustrante às vezes também para a gente. No final de tudo, pô, você reabilitou, você fez, o paciente estava no processo, estava estimulado, estava engajado. Não são todos que conseguem, por exemplo, voltar a estudar, voltar a trabalhar, conseguir se reinserir. Esse extra-instituição que você está falando, eu sou uma pessoa que eu penso muito nisso. Assim. Eu sei que tem várias limitações sociais, familiares, econômicas, de acessibilidade, de tudo. Esse mundo perfeito que você falou, tipo, seria perfeito, maravilhoso. Mas eu sempre falo com os pacientes, falei, as coisas aqui dentro, nas 4 paredes da fisioterapia, vamos dizer assim, que é onde eu atuo, já estão acontecendo. E fora? E na sua casa? No seu dia a dia? E aí? Eu acho que é muito nosso papel, assim, estimular o paciente, porque às vezes eles ficam muito dependentes da gente. Já tive vários casos assim. O paciente cria uma dependência e espera o seu aval para falar. Vai no estádio de futebol, sei lá, um exemplo. Faz a inscrição do curso. Porque eu acho que isso tem que partir do paciente também, né? Mas eles esperam muito esse aval. Será que eu consigo? Será que eu tenho condições? É igual trabalhar a alta de um paciente. Às vezes eles ficam porque tudo eles te perguntam, eu posso, eu consigo, eu faço. Não, você vai mostrando no dia a dia, na função, nos objetivos ali práticos que ele dá conta. Então, trabalhar também a alta do paciente, esse desvincular um pouco do terapeuta também é uma coisa muito importante. E, vai para a vida, agora vamos voltar à vida normal, dentro daquilo que você conseguiu, daquilo que você descobriu que você poderia fazer, e não cada vez mais deixar o paciente mais próximo, né, da gente, e a gente dando todo esse aval, esse extra terapia, esse extra alta, esse mundo aí fora, eu acho que porque você reabilita para quê? Você melhora o paciente para fazer o quê? Tem que ter um objetivo tudo isso, tem que ter uma função e uma coisa que tenha significado para ele, né? Às vezes é muito comum a gente ver assim na reabilitação, paciente teve uma deficiência física, todo mundo tem que fazer artesanato, tem que fazer palavra cruzada, tem que, fazer coisas que parece que são coisas assim. Não, tem que fazer aquilo que tem significado para você, você tem que ir atrás daquilo que é legal para você. É bem difícil da gente conseguir estimular, mas eu acho que é o papel do reabilitador, assim, independente da área que ele atua. A Ana Carmen disse que ir para a vida é difícil. Né, para todo mundo. É para quem está no processo de reabilitação, mas também é para nós, né? Então, a gente tem que ir construindo junto, né? Porque reabilitar para quê, né? A gente tem que se perguntar sobre isso também. Reabilitar para quê? Se a gente colocar hoje num lugar onde, o que a gente está vivendo, a gente vai precisar ser reabilitado para voltar, porque a gente vai ter esse medo do novo também, né? A gente também vai ter esse mesmo processo do medo do novo. Quem está com tanto medo, tem gente que joga mais, tem gente não, aí é de pessoa para pessoa, como é que mas a gente vai também passar por esse processo de reabilitar para o que a gente vai viver agora nesse novo, né? Então, acho que tem essa intensidade quando se vive. A Ana falou, então, é uma luta para além da reabilitação, para abrir espaço de diversidade. Não só espaços, como os locais que chegam aos espaços. Porque quando a gente estava falando aqui, me veio uma experiência que eu tive de levar a um espaço onde ele era muito adaptado, mas ao chegar até o espaço não era nada adaptado. E aí toda a dificuldade que a pessoa tem de chegar a esse espaço, né? E ele entender, e eu acho que faz parte do processo também, ele entender que ele é uma voz ativa dentro deste lugar da reabilitação e dentro deste lugar da adaptação dos lugares para que ele tenha uma possibilidade da equidade ali do que ele vai fazer junto. Então, assim, entender que ele também é parceiro da luta, né? A gente vê pessoas, por exemplo, dentro da reabilitação, que depois fazem um engajamento muito forte, porque entendem que eles fazem parte dessa mudança toda que a gente está falando aqui. Eles fazem parte, são vozes ativas em relação a isso. Então, é não só o reabilitar, mas também o trazer essa possibilidade da voz, né? Da voz
a tudo que passa, né? Uma coisa... Ai, desculpa, Camila, pode falar. Pode falar. Não, eu ia só falar assim que faz parte do processo também de integrar esse paciente de novo numa sociedade, nessa questão extramuro, né, de viver de novo algumas funções, habilitar a família, né? Habilitar, porque assim, você reabilita o paciente, mas se essa família não estiver habilitada para dar continuidade e continuar estimulando e continuar fazendo com que esse paciente tenha voz, que é isso que a Tânia estava falando, a gente anda 10 passos enquanto o paciente está com a gente e a gente volta 9 passos, né, quando a gente dá alta. Então, eu acho que trazer essa família para fazer parte desse processo, para ela ser habilitada, porque assim, a gente vive numa sociedade muito assistencialista, né? E que assim, quando eu falo para o paciente, não, ele pode fazer isso, deixa ele fazer. Não, ele não pode, ele vai se machucar. Não, ele pode. A gente tem que acreditar nesse paciente. E a gente tem que fazer com que essa família também acredite nesse paciente, né? Nessa pessoa, porque em casa ele não é um paciente, né? Ele é uma pessoa. Então, eu acho que assim, a gente tem que habilitar isso também, né? Então, assim, treinar, se é um cadeirante, treinar a cair da cadeira. É o fim do mundo treinar. Não, ele nunca vai cair. Não, mas ele pode cair. Ou ele pode nem cair. Ele pode querer pegar uma coisa que está no chão. Ele tem que saber, né? Ele tem que saber descer, tem que saber voltar. Vamos voltar, é uma senhora que ama cozinhar, então assim, não, ela não vai poder nunca mais, porque ela vai se queimar, ela vai se machucar, não vai mexer com panela. Não, vamos tentar. Então, assim, se você não habilita essa família, se você não traz essa família para dentro desse processo e faz com que ela perceba que ele é capaz, a gente também dá um tiro no pé, né? Porque a gente dá alta para esse paciente, enquanto a gente estava ali no ambiente estruturado, protegido, conseguindo realizar tudo, ele chega em casa e ele não consegue fazer nada, assim como também na rua, né? Então, eu acho que é muito importante a gente habilitar essa família. O que me veio, na verdade, que tem tudo a ver com o que você está falando, é que a gente está falando de habilitar uma pessoa para se reinserir ou se inserir na sociedade, né? A gente está falando de acesso em diversos níveis. Tem uma coisa que eu tenho me cutucado muito ultimamente, é como a gente fala muito do acesso arquitetônico, do acesso, né? Rampa, isso, não sei o que lá, mas a gente não fala acesso ao surdo, né? É como se a gente criasse essa estrutura toda perfeita para a pessoa vir se inserir, mas e o mundo, né? E o que compete a mim enquanto indivíduo, né? O quanto eu vou lá me engajar em libras, porque eu quero abrir o espaço para essa barreira, né? Também estruturada na minha relação com uma outra pessoa, se romper. O quanto eu promovo encontros online que tenham legenda para eu ter um público surdo presente. Então, eu não estou falando de alguém que vai ser inserido, incluir, ou nesse sistema né? De incluir, de fechado, né? Ele se reabilita, se adapta e é inserido. Não, eu também estou falando de um lugar, pessoa que não tem uma deficiência aparente, que também me reabilito para abrir espaço para inserir a diversidade onde eu estou ou na minha relação, né? Então, estou falando de um outro lugar também, né? Então, quanto eu também abro espaço e rompo outras barreiras, né, de acesso. Não sei se ficou claro o que eu quis dizer, fui construindo um pensamento meio... Você sabe que vocês estão falando, e o tempo todo me vinha muito essa ideia da inclusão que vocês trazem, no caso aí, casos importantes, sérios, e aí esse movimento de como é que eu saio desse lugar com esse que eu tenho uma equipe, vocês falam, né, essa coisa importante da equipe que a gente acaba vivenciando para aquela criança, para aquela pessoa, e vai para fora junto. Porque essa equipe não consegue fazer? Quer dizer, é tão utópico assim, né? De repente, como que eu vou fazer isso? Então, caminhar para trazer para a escola novamente, trazer para o jogo de basquete, mas estar junto. Porque realmente tem uma coisa que é muito importante que acontece com esses crianças, jovens, adultos, em qualquer etapa, que é o vínculo que se forma com essa equipe. Com essa equipe, isso é
Ele, aliás, por ter um vínculo é que algo acontece, isto é promovido. E aí, a gente ainda está introduzindo todo esse processo da arte. E aí, conforme vocês iam me falando, e a Mari fala de ir com este paciente de bengala e fazer esse caminho junto, eu me lembrei do Oliver Sacks, que ele conta um caso, eu falo que ele era um fantástico arte reabilitador, psicopedagogo, neuropsicopedagogo, enfim, eu acho que ele foi uma pessoa fantástica. Ele conta um caso que vocês provavelmente conheçam, onde ele fala da Rebeca, que era aquela menina, moça, e que com muitos comprometimentos e todo mundo abrindo mão, né? A família, ninguém mais e tal, e ela saía. E ele fala, ok, então eu vou sair também. E ele vai para a praça, onde ela costumava sair, e ali eles passam a dançar. Foi um caso que, quando eu li, eu falo, meu Deus, eu queria esse homem comigo, né? Porque como que ele sai e ele vai, e aí, com a arte, ele começa a permitir que ela vá trazendo, e aí vocês sabem, mas para quem nunca ouviu, ela, através de dançar livre, não era porque ela ia dançar com protocolos, nada disso, ela dançando na praça. E ele, então, consegue que ela alcance muitas aprendizagens da vida, né? Aprendizagens não só para ela poder evoluir em várias áreas e começar a ter, inclusive, ser reconhecida. Vocês falaram em protagonismo, né? Então, assim, de ela realmente, de alguma maneira, ela tomou a vida nas mãos dela também, dentro daquilo que lhe era possível. Então, eu me lembrei desse caso, e lá ele vai falando de vários outros, mas a Rebeca, para mim, quando eu tive contato, eu falei, então, como é que a gente sai, né? Como é que a gente vai com esse outro, andar no quarteirão, né? Fazer esse caminho, a Tânia atrás, ir lá fora, ok, mas chegar ali, né? Então, é um negócio muito sério, até para voltar para alguns contextos. Eu fiquei pensando muito na inclusão, pensando nessa coisa da equidade, que mesmo dentro das escolas, como isso é muito difícil, educação para todos, né? Nós estamos aí muito engatinhando, né? E eu tive um rapaz, e ele teve um vírus que atingiu o cérebro, negócio muito sério, que ninguém sabia, não se conhecia, uma coisa terrível, paralisou muito, e ele estava no ensino médio já, né? E como é que ele voltava? Porque tinha um monte de coisas. E aí a equipe, sim, foi fazendo esse caminho também fora. Então, eu fico pensando o quanto seria utópico a gente começar a pensar nesse lugar de sair um pouco, porque enquanto eu estou dentro da instituição, onde eles estão ali cercados e cuidados, né? É tudo muito bonito. A Mari lembrou dessa comunidade, né? Inclusive com síndrome de Down, existem várias, inclusive no Brasil, onde inclusive eles casam entre eles, tem todo um trabalho, eu conheço um pessoal que faz parte disso, conhece, então colocam essas pessoas lá, e lá eles podem viver muito bem, né? Porque estão inseridos naquele contexto. Mas e sair? Eu fico pensando na utopia se é, né, que é uma utopia, e como vocês enxergam este lugar de levar para uma inclusão de fato, saindo deste contexto da equipe que está dentro da instituição? É uma pergunta. Eu acho que a Mari depois vai falar de um outro ponto de vista, né, Mari? Porque a Mari já está nesse lugar fora da instituição, né? O que eu acho muito legal, né? Mas então eu vou falar do olhar de quem está dentro da instituição, né? Vera, acho que realmente assim,
poucas vezes a gente vai ter essa oportunidade de ir fazendo aquele passo a passo da mãe boa, né? Que eu fico aqui dentro, cuido, faço. Aí depois eu saio um pouquinho, vou até a esquina, faço um pouquinho, e daí eu digo assim, não, vai lá, vai você agora, até ali, que eu tô de olho, vai dar certo. E você vai aumentando, você vai fazendo o papel da mãe boa, né? Mas muitas vezes isso não dá para fazer na instituição, não te é permitido no sentido de como aquilo funciona, né? Então, eu estou pensando aqui. Então, eu, como uma mãe boa, simbolicamente mãe boa, o que eu poderia fazer? Eu vou com a arte também fortalecendo esse indivíduo para que ele possa sair. Até porque o legal é que ele consiga sair com essa força, né? De ir lá fora e de lá fora ele poder dizer um pouco o que a Mari trouxe, né? Que é assim, não, meu bem, não sou eu que tenho que me incluir, é você que tem que mudar esse padrão aqui, porque eu tô aqui, né? Ele tem que ter essa força. Eu sei que é muito difícil, que muitas vezes parece ser utópico, mas a gente também tem que pensar nessa direção, né? De que o trabalho também tem que ir nessa direção. E aí eu volto a lembrar o que a Ana Carmen disse, né? Que é assim, vai com medo mesmo, porque todo mundo vai com medo. E como que a arte também pode ajudar? A gente a entender quais são esses nossos medos e como que a gente elabora e enfrenta esses medos, né? Acho que é uma possibilidade. Agora, no extramuro, a Mari complementa. No extramuro são milhares de barreiras. A gente não vive num mundo perfeito e adaptado, mas assim, é fundamental o trabalho na instituição, né? É fundamental. Quando a gente fala de pessoa com deficiência em processo de reabilitação, a instituição é um lugar que ela vai passar, é fato. Né? Então, como que a gente usa processos artísticos também para sair, né? Eu trabalho bastante com um grupo de passeio para pessoas com deficiência, que é um respiro para a família, né? Que fala, que bom. E é um exercício de autonomia, de ir no mundo, de aprender a usar transporte público, né? De se relacionar com um grupo, de se inserir, de não se inserir, né? De ocupar a cidade de outra forma. Né? Ainda é um grande desafio? Sim. Quem banca tudo isso? As famílias. E as famílias que não têm grana? Vamos fazendo vaquinha, vamos isso, vamos aquilo. Tem muitos atravessamentos, né? É um grande desafio, mas é um exercício, né? Estava dando uma aula sobre ateliê adaptado e as pessoas, mas não existe como adaptar o ateliê todo? Eu falei, não tem, assim, não tem, realmente, mas é abrir a escuta para essa pessoa, entender o que ela precisa, né? Abrir a escuta para os profissionais que estão com ela, e é isso, ir adaptando da forma que dá. Eu não vou conseguir adaptar tudo o tempo todo para todo mundo, não vou. Para todas as diversidades e demandas, não. Mas é um exercício, né? E assim, conviver com pessoas com deficiência, né? Isso faz total diferença na vida, né? Eu tenho muitas relações de afeto, pessoas próximas, né, que têm deficiência. Então, para mim, é muito mais fácil observar todos né, as barreiras. Né? Muitos artistas com deficiência que encontram, né, muita dificuldade de inserir o seu trabalho, que é visto muitas vezes como uma arte mais ou menos, uma arte de, é legal na instituição, é legal na parede do hospital, mas não vai entrar na minha galeria isso aqui. Ou vai entrar se eu botar o rótulo na sua testa que você é uma pessoa com deficiência. Não, você não é um artista, você é um artista com deficiência. Então, isso também são questões, né, de estar no mundo. Quando a Andréa conta sobre o MAC, né? Então, como que eu trabalho isso com um grupo, como que eu tenho um acervo adaptado, como que eu tenho atividades no meu educativo que sejam não excludentes. Eu tenho usado muito essa expressão, em vez de incluir, não excluir. Como que eu posso promover coisas que não excluam, que estejam abertas para qualquer pessoa na sua compreensão plural, né? Não sei se respondi a pergunta.
Com certeza, Mari. Desculpa, Camila. Mas eu acho que é super importante quando você fala deixar de excluir, porque hoje eu vejo muito esse olhar de inclui excluindo, né? Dizendo, fica aqui do lado, que é bem o que você disse, está aqui porque tem um acompanhamento. E muitas vezes o que eu tenho vivido é que todo mundo deixa, mas o olhar denuncia. É você andar e basta aquele olhar. Então, como isso é importante, você disse, poder estar com o outro realmente e tirar isso, né? Porque faz parte. Então, como isso é importante, né? Muito legal. Obrigada. Fala, Camila. Não, eu ia falar um pouquinho sobre, às vezes, essas terapias em grupo, que às vezes a gente pode fazer fora da instituição com o paciente, né? Traz algumas informações para a gente dessas barreiras, dessa acessibilidade, como que eu vou engajar novamente, como eu vou inserir esse paciente nessa sociedade, né? Então, eu acho que fazer com que, infelizmente, na instituição que eu trabalho, a gente não tem essas vivências, pelo menos da terapia ocupacional, a gente não tem essas vivências, né? Extra, mas também em outros estágios, em outros lugares que eu fiz, vivenciar um pouco com o paciente, né? Levar o paciente para vivenciar atividades extra-instituição é muito importante para preparar eles para essa vida lá fora, né? Uma outra coisa que eu acho que acaba sendo processo da terapia ocupacional eu vou voltar para protocolos, né? Se a gente pensar em protocolo, dentro da terapia ocupacional, eu tenho que reabilitar e reinserir para tudo, né? Então, eu tenho que analisar e avaliar todos os papéis desse meu paciente e eu só posso dar alta quando eu conseguir resgatar todos esses papéis, todas essas funções, de acordo, claro, com o prognóstico desse paciente, né? Então, assim, dentro desse protocolo todo, tem também a função lazer, né? A função social, a função... Então, assim, nós temos papéis. Eu tenho o meu papel de filha, de esposa, de funcionária, mas eu tenho o meu papel de lazer, eu tenho o meu papel de diversão, eu preciso me divertir, faz parte da vida, né? Então, se a gente for pensar no protocolo como um todo da terapia ocupacional e, claro, da reabilitação como um todo, faz parte essa reinserção, né? E conhecer isso também faz parte. Na instituição que eu trabalho, a gente tem cursos voltados para o paciente, para preparar o paciente, né? E a família para o novo, para essa lesão, né? E eu dou uma aula nesse curso, que é uma aula exatamente de acessibilidade externa. Então, assim, e nessa aula eu coloco o paciente e a família como pessoas fundamentais para buscar isso. Então, assim, eu dou um passo a passo para o paciente, para a família, tipo, como que eles vão denunciar para a prefeitura locais que não estão adequados para eles passearem. Então, assim, como que a gente vai mudar esse mundo? Vai mudar a partir do momento que a gente reclamar, que a gente mostrar. Se a gente não mostra, tá tudo bem. Parece que tá tudo bem. Quando a gente não mostra, não tem problema, né? Então, assim, se eu tentei entrar num bar, num restaurante e eu não consegui, eu tenho que reclamar. Se eu tentar andar na calçada da minha rua e eu não conseguir, eu tenho que reclamar, né? Então, isso também faz parte de colocar o paciente como um ser atuante, né? Para esse processo todo do viver fora da instituição, né? Voltar para uma vida social ativa, né? Então, eu acho que é isso, é o treinamento dentro da TO a gente vai treinar esse paciente, o básico do básico, das funções, e esse resgate todo para a inserção nessa comunidade, nessa sociedade, né? Nas atividades que ele faz. Você sabe que a gente fez um trabalho muito legal com as TOs, que eu fui com um grupo de jovens para um congresso de pessoas com deficiência intelectual e múltipla na Argentina. E viajei com 8 pessoas com deficiência para a Argentina. Múltiplas, né? Autismo, deficiência intelectual, baixa visão, surdo-cegueira. E a gente fez um trabalho muito legal com as TOs, com as famílias.
como é fundamental mesmo isso, porque assim, meu filho, que já não sai nunca de casa, vai para a Argentina, ficar 10 dias, e aí a relação com a língua, com o dinheiro, com tudo isso. Então foi fundamental assim, o trabalho com as TOs para a gente conseguir viajar, tudo, desde aprender a fazer mala, fazer caderno de necessidade, de coisa, a relação com o dinheiro, foi super legal, assim, fizemos várias simulações de avião, foi muito legal. Nossa, que fantástico, né? Eu nunca fiz isso daí, mas assim, a gente tem os grupos de AVDs, então assim, eu vou trabalhar hoje o preparo de alimentos, o preparo de uma refeição, então assim, a gente tem que preparar. Para fazer essa função, a gente tem que ter o alimento, a gente tem que comprar, a gente tem que lidar com dinheiro, a gente tem que saber que panela que vai utilizar, né? Se vai utilizar o fogão, se vai utilizar o micro-ondas. Então, assim, eu já fiz essas atividades com o paciente, mas, assim, levando esse paciente, o que você vai comprar? Fazer a lista e pegar o ônibus, ir para o supermercado, né? Fazer a compra, lidar com o valor que a família forneceu naquele momento. Então, dá ou não dá. Então, colocar esse paciente mesmo na prática do dia a dia do que preparar ele para essas funções, né? Acho que a gente, numa conversa como essa, dá para entender que a gente vai construindo, né? Que a gente ainda está em construção. Mas que eu acho que quando a gente pensa nessa, volto a dizer, na questão da equipe, desses olhares que se cruzam e da onde eu posso estar, onde eu posso me alinhar, aonde eu posso estar junto, qual a minha via de acesso, como é que eu acesso, né? Quem eu acesso e quanto a família, a educação está dentro disso, né? Todos esses papéis que a gente foi trazendo a cada encontro que a gente foi trazendo e como esses papéis estão juntos dentro desse processo quando a gente fala de reabilitação. E aí é uma delícia dizer que a arte está junto disso, né? Que a arte tem esse lugar, essa via de acesso. É muito bom falar isso. A gente fala mesmo de boca cheia, porque o quanto é esse lugar da possibilidade que a arte tem, né? No dentro, no fora, na ponte, né? Entre dentro e fora, como a arte pode estar dentro deste lugar. A gente está chegando aí a um tempo aí para a gente, se pudesse a gente ficava aqui, né? Até meia-noite aqui conversando, só sobre os causos que a gente tem para contar, né? As coisas boas, as possibilidades e o que a gente também pode ir aprendendo. Mari, numa próxima viagem para Buenos Aires, me coloca que eu quero ir, que eu fiquei querendo muito. Na verdade, olha lá, a Vera também. Foi uma loucura, mas eu tô A gente já está com 22 aqui querendo ir, né? Para Buenos Aires junto. Direito a surto no avião e tudo. Mas enfim. Gente, imagina a experiência, coisa mais incrível. Para a vida. Nossa. Aí a gente agradece, né, a presença de vocês. Se vocês quiserem abrir o microfone aí para dar uma palavra aí final, para a gente poder ir encerrando, agradeço muito a presença de vocês, muito rico essa finalização da gente trazendo todas essas vivências, né, no lugar da prática, esse olhar, tá? Mari, eu quero fotos, eu quero saber mais dessa viagem. Eu te conto, quero saber tudo. As fotos. Achei bárbaro. Foi muito legal. Eu ia só responder para a Mariana, né, que ela falou como que o museu insere nessas ações para todos, né? Eu vejo assim, a gente estimula muito, tem pessoas que foram procurar cursos, inclusive em outros museus, que eu acho que a ideia também não é a gente fidelizar, né? Isso aí seria idiota. Eu acho que a questão é a gente abrir para esse universo, ainda mais numa cidade como São Paulo, que tem tanta coisa legal, gratuita e tudo mais. A gente teve algumas pessoas que foram procurar, por exemplo, o curso na Casa das Rosas, porque ela gostava de bordar, e a gente fez uma atividade que envolvia bordado. Então, eu sempre vou estimulando muito isso, né? Mas são pouquíssimos casos. Uma que a gente tem retorno, que a gente fica sabendo, né? Porque é um atendimento que ele não só as visitas, às vezes a gente tem sequências de atendimentos, cursos de difusão cultural, né? Como o MAC é ligado à USP, a gente também oferece para eles. Mas eu sinto que tem uma insegurança, uma resistência, né? Um caso, por exemplo, de famílias de uma instituição com jovens com deficiência intelectual, grande parte com paralisia cerebral, que
vão aos sábados, e aos sábados a gente tem uma programação regular para famílias. E eu viro e mexo e falo, não, mas olha, todo mês tem, por que vocês não vêm, né, quando vocês quiserem? Não precisa vir com a instituição, né? E assim, é dificílimo. Eu não sei por quê, se tem dificuldade em acessar a informação, se é insegurança, enfim, mas isso era um grande sonho, de ver as famílias participando, como toda família em qualquer proposta, né? Inclusive, um dos jovens se interessou muito por desenho. Eu até cheguei a estimular que ele frequentasse o curso de difusão de um outro colega, que é sobre desenho, né? E a mãe dele é muito bacana, ativa, enfim, acabou não dando certo. Então, a gente tem esse movimento, mas eu sinto uma resistência, sinceramente, eu não sei. Eu acho que fica uma coisa de segurança em estar com a instituição, em estar com o profissional. Eu não sei se para as famílias, aos sábados, seria mais um momento de ter que levar junto, sabe? Eu não sei se eles também têm essa questão de ter esse tempo para eles, né, que você fala mesmo desse respiro, né, quando eles estão com a instituição. Então, tem alguma coisa aí que eu ainda não sei te dizer onde que tem um certo ruído, tá? Mas eu acho difícil. Tem poucos casos. Já vi gente que levou a família, mas era um moço do CAPS, que veio um pessoal de Sergipe, e eu desci, gente, sem querer, né? Aquelas coisas assim que acontecem. Sem querer, ele estava com a tia e o primo apresentando o museu para a família, assim. Eu fiquei tão feliz, né? Fiquei, nossa, encantada. Então, tem isso também, de institucionalmente, a gente às vezes não tem esse retorno, né? Do que acontece mesmo de efetivo por aí. Mas vamos tentando, né? A gente tenta caminhar nesse sentido da autonomia. Um caminho bem legal que o Museu do Futebol fez. Tentando essas redes, né? Ai, desculpa, Tânia, deu uma picada, te cortei, desculpa. Eu falei que como o mundo é pequeno, a gente consegue ir fazendo essas redes, né? Sim. Acho que esses encontros foram uma possibilidade da gente criando essas redes. Sim, e um caminho muito legal, André, que o Museu do Futebol fez, que na época da minha defesa do mestrado, eu fiquei bem próxima da Iale, que é uma amiga, colega, que é a coordenadora de lá, que foi de ter um jovem residente com uma deficiência, né? Trabalhando com eles. Isso aproximou muito o público, porque não era um lugar tão distante, né? Então, tinha um jovem, né, com deficiência visual, um com auditiva, um com deficiência intelectual, atuando, né, como um residente desse ateliê, ou desse laboratório. Isso aproximou muito a relação família e outros jovens, né? Legal. Vamos trocar depois, porque eu estou inserida num grupo bem grande de jovens, né, com deficiência, e aí posso te direcionar uns contatos. Depois a gente troca. Conheça a Iale. Então, o MAC, por ser da universidade, tem várias restrições, gente, para ter, enfim, para alguém estar lá dentro com a gente, tem que ter um monte de autorização. Então, assim, é uma outra estrutura burocrática, né? Mas, enfim, aí a gente depois conversa com calma. Eu adorei te conhecer, a gente vai trocando aí essas experiências, viu? Muito bom. Vera? Bom, muito bom, mais uma vez. Muito rico sempre. Quero agradecer muitíssimo. Em primeiro lugar, a Tânia. Acho que você foi a maior mentora de fazer a série, né? Então, foi uma ideia que a gente aplaudiu, eu e a Patrícia, e que foi muito legal, porque realmente eu acho que trouxe, deu uma visibilidade melhor e maior, de fato, o que a gente está propondo nessa arte reabilitação que estamos trazendo pela primeira vez como uma pós-graduação, nessa parceria do Instituto Faces com o Arte Reab, né? Então, assim, valeu muito. Eu, particularmente, nossa, adorei ouvir cada um, porque realmente é muito ganho. Eu acho que é sempre muito ganho, né? Acho que estamos todos de parabéns. Patrícia, super obrigada o tempo todo, fazendo as conexões, pondo os links.
e nos ajudando na divulgação. Cadê o mail? Manda para o mail, porque é isso, a gente quer que as pessoas possam, de fato, saber para ter acesso. Estamos falando em acessibilidade, e isto é uma possibilidade de acesso até para que se possa olhar para este maior, né? Acho que tem uma necessidade de quebra de paradigmas, né? Para que a gente possa, de fato, fazer com essa qualidade que a gente está propondo mesmo, porque eu acho que tem uma coisa, de fato, maior aí com tudo que vocês foram trazendo. Mas acho que estamos muito empenhados, a equipe que está na grade de professores é fantástica, e a gente quer mais agora é que todos possam vir, porque vai ser mais alguma coisa. Eu falo que são as sementinhas que a gente planta e deixa aí para serem germinadas, e é isso que a gente quer, né, Tânia? Então, gente, muito obrigada, um final de noite delicioso. E, por favor, a única coisa que a gente pede agora é que vocês compartilhem em todas as suas redes, que a gente vai pondo. A Tânia já está com outra preparadinha, que ela não para. Então, é isso aí, tá bom? Eu acho que é isso. Obrigada, meninas. Adorei conhecer quem eu ainda não conhecia. Mari, que delícia te ouvir novamente. Amei a viagem. Eu acho que é por aí mesmo. Que legal. É isso, Tânia, pode fechar. Obrigada. A gente agradece muito. Lembrando só que desde a primeira live que a gente fez, elas vão ficar disponíveis na página do Instituto Faces no YouTube, para quem não assistiu. Então, a gente convida aqui a vocês assistirem, divulgarem, e quem quiser conhecer mais sobre o curso e tudo mais, a gente está super disponível aí para vocês, tá bom? Muito obrigada, meninas. É sempre uma delícia falar com vocês. A gente chama quem a gente tem dentro do coração, né? E sabe que são ótimos profissionais. Por isso que a gente chama para trazer aqui a beleza do discurso de vocês. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Obrigadão. Obrigada pelo encontro, pela oportunidade. Obrigada pelo convite. Obrigada, Cris. Obrigada, Camila, Obrigada, Gi, Mari. Obrigada mesmo, viu? Também agradeço muito. Obrigadão. Super agradeço. Gratidão por fazer parte aí desse momento bem legal e bem diferente, que com certeza vai ser um divisor de águas para a gente colocar arte e reabilitação em mais destaque, né? Que a gente sabe que é um processo lindo e que dá muito certo. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigadão. Obrigada, meninas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Andréia!